antes da gente começar, a gente vai dar uma rápida pincelada no Tanar. Muito rápida, bem rápida. Tá? Que é essa folhinha, tá? Onde você tem quais são os livros que a gente tem que falam sobre profecias. Tá? Atravessar tudo isso agora, não, mas pelo menos saber. Nós temos no total 24 livros na Torá, dos quais os 5 primeiros são aquilo que o pessoal lê no Shabbat, os rolo, pergaminho, o Sefer Torá, e os outros 19 são uma parte Neviim, uma parte Tuvim. Uma parte são os profetas, outra parte são os livros que foram escritos também com inspiração divina, mas que estão no nível abaixo dos profetas. Tipo, os Salmos, o Teilim, tá? Que está na parte do Ketuvim. A gente vai focar mais... Dos profetas? Salmo abaixo dos profetas? Sim, num certo sentido, sim. Tá? Existe espírito, existe inspiração divina ali, mas não é igual a uma profecia. Tá? Tanto que, na prática, a gente tem uma orientação de como tratar os livros. Não sei se muita gente conhece, não. Enfim. E existe a seguinte orientação: em respeito ao grau de santidade de cada livro, os livros que têm um grau maior de santidade devem ficar sempre em cima. Então, se eu tenho uma pilha de livros, sim, e eu tenho uns Salmos, eu tenho um Humash, um livro da Torá, seja inteiro, seja uma parte, tá? A ordem é, primeiro eu coloco o Humash em cima e os Salmos embaixo. Eu tenho também um livro dos profetas, sei lá, Yoshua, Juízes, Jeremias, Irmial, enfim, tá? Bom, a ordem seria o Humash em cima, o profeta depois e por último os Salmos, Torá, Neviim, Tuvim, tá? O que indica que cada um deles tem um grau maior do chá de santidade, daí porque botar nessa ordem, tá? Esse é um cuidado que tem que se ter no dia a dia, ou seja, no dia a dia, manuseando os livros, a gente já sabe que o grau de santidade desse é maior que aquele, tá? Não desmerecendo de jeito nenhum ninguém, porque, por exemplo, os Salmos foi escrito pelo rei Davi, e a história do rei Davi está no Neviim, está nos profetas. Tá? Então, só indica que nesse livro específico tem um grau diferente. Tá? Por outro lado, os Salmos é um tipo de livro super importante. Todo mundo usa, dia a dia. Enfim. O rei Davi levou quantos anos para escrever? Davi levou quantos anos para escrever o Salmo? Não tem como dizer. Porque ele escreveu sozinho, são mais 10 sábios escrevendo para ele. Mas só aparece ele. Não, aparecem os outros 10. Tipo assim, Mizmor, Livnei Korah, Mizmor Leasaf, um cântico dos filhos de Korah, Tfilá le David, uma oração por Davi, Tfilá le Moshe, desculpa. Mas Tfilá por Moshe. Tem uns 70 e poucos Davi que... disse, Davi isso, Davi... Tem mais. Com Aí certeza. mesmo quando ele não está, eu já acho que foi ele. E tem um que fala Davi Ben-Ishai, que é os 70 e poucos, então, Kalut, Filot, Ben-Ishai, é como se as preces 72. Tipo assim, os capítulos compostos diretamente por rei Davi terminam no 72. então. Sim, no Salmo 72. Tá? Vejam, aqui nessa tabelinha, assim, é tipo, guardem, vai ser útil, eventualmente, algum dia vocês vão poder usar. Tem quais são os livros, como ele é chamado em português, como ele é chamado na Torá, no original. Quantos capítulos tem cada um deles, enfim, tá? Essas informações. Depois, eventualmente também, a gente vai ver que, virando a página, um pouquinho da história. Tem tudo naquele. Eu tenho um livro que é Bíblia Hebraica, aquele de... Isso, tá. Tem todos, Não, tem tá. tudo isso. Só tem, eu acho que o... Só tem esse. Salmo não tem, ele não tem. Salmo não tem. Mas tem o Só esse, Neviim. Varim, tem todos. Tem Salmos. Tem Tem Salmos. Eu nunca cheguei. eu vou colocando, Tem. vou comprando. Aí às vezes quando eu quero aquele livro. Isso, tem. Eu Ali não tem. sei exatamente o que... Tem tudo lá. Um dia me fala em 10 palavras. Erguei a voz e chopanaru. E quem nunca empinou, um dia.
ser mais de 10 palavras, mas tudo bem. Mas, pouquinho mais. eu chego. não gosto de cortar a aula. Sim, Não é aula de entendi. Tá bom. Veja, eu estou pegando o Tanakh por um motivo só. A gente vai focar numa história dentro do Tanakh, em cada aula. Tá? Então tem que ter um pouquinho de noção de tempo, de época. São 6. Tá? 6 aulas. Tá? Ah, é. Isso. Tá? Só para a gente poder acompanhar um pouquinho a ideia. Vira a página. Está escrito os 1000 anos de profecia. Okay? Tá. Ali você tem uma espécie de resuminho do que aconteceu em cada período. Óbvio, não dá para resumir a Tanakh inteiro aqui, mas é importante saber uma coisa. Desde que a Torá foi entregue, até o último livro do Tanakh fechar, passaram-se 1000 anos. Sim? Você tem um período de 10 séculos. Talmud nos ensina, né, tem uma tradição de que ao longo desses 1000 anos surgiram 1.200.000 profetas. É muito profeta. O que dá, assim, matematicamente, uma média de 12.000 por ano. O que dá uma média de 1.000 por ano, por mês, desculpa, 1.000 por mês. Tá? Mais bem. Bom, então o que quer dizer isso? É só para a gente entender um pouquinho. Veja bem, se os números não foram dados com exatidão, é só para te dar uma ideia. A ideia é de que tinha muita gente circulando com inspiração divina em vários lugares de Israel. De todos esses 1 milhão, etc., no Tanakh nós só temos 48 profetas e 7 profetisas registrados. Ou seja, de todos esses milhares e milhares de profecias, o que ainda é relevante para a gente hoje em dia é o que está no Tanakh. 48. Profetas e 7 profetisas. Poucas profecias. Dentro desse geral, tá? Isso não quer dizer que naquela época houveram mais ou menos homens ou mulheres que eram profetas. A questão aqui é a seguinte: profecia não quer dizer apenas ter uma mensagem divina para passar. Muitas vezes pode ser um insight divino e entender a Torá. Tá? Então, óbvio, você vai ter um profeta, por exemplo, que é totalmente fora dos padrões do Tanakh, que é Sansão. Por quê? Porque a profecia dele vinha em forma de força, não em forma de mensagem. Que era ao mesmo tempo uma mensagem. Agora você tem a missão. Enfim, então, óbvio, não vou entrar em todos os detalhes. Tá? O que a gente tem que saber é o seguinte: os padrões da época do Tanakh eram muito mais elevados que os padrões de hoje. Tanto o padrão de conhecimento de Torá, o povo como um todo, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o grau de dedicação deles para a Torá. Porque com tanta gente inspirada à sua volta, o pessoal realmente estava muito elevado. Outro detalhe muito importante para a gente poder estudar a Tanakh também é o seguinte: nós temos um princípio básico para todo o judaísmo, para toda a Torá, que é a questão do livre-arbítrio. Para se ter livre-arbítrio, isso quer dizer que eu tenho que ver na minha frente tanto o lado divino quanto o lado não divino, como se eles pesassem de forma igual. E eu aqui decido que eu quero me engajar no lado divino e rejeitar o lado não divino. Tá? Ou seja, não pode haver na natureza algo que me force a pender para um dos dois lados, senão não é livre-arbítrio. Tá? Eu estou sendo induzido a agir de uma certa forma. Tá? Como isso é uma coisa muito importante dentro da Torá, porque todas as ideias, toda a questão de castigo ou recompensa, tudo depende exatamente disso. Ou seja, na medida que é totalmente mérito da pessoa
e não porque ela foi induzida a agir de tal forma. Por isso que existe questão de merecimento e uma série de outras coisas. Tá? A questão da tshuva, do arrependimento, como isso pode afetar a vida da pessoa, enfim. Por causa disso, nós temos uma coisa que hoje a gente não conhece, mas que na época do Tanar, esses 1000 anos, era uma coisa muito forte e vai aparecer várias vezes, que é o seguinte: do mesmo jeito que você tinha milhares de pessoas inspiradas divinamente circulando por aí, para contrabalançar isso, a idolatria tinha uma força de atração e um poder aparente muito grande. Então, funcionava mais ou menos assim. Quem não conseguia se inspirar divinamente, tentava, então, se inspirar do outro jeito. Porque ali também funciona. Ali também fazem milagres, ali também adivinham o futuro, enfim. Mas isso não mudou muito. Num certo sentido. O que acontece hoje em dia é que você não tem tamanho grau de profecia de um lado e tamanha atração pela idolatria pelo outro. Você vai ter episódios no Tanar de pessoas, de reis, que cumpriam a Torá de forma completa e faziam idolatria. Fazendo? Idolatria. A tal ponto que um dos profetas, Eliyahu Navi, ele pede para o pessoal: até quando vocês vão ficar dançando nos dois lados? Tipo assim, esse sincretismo não funciona. Tá? Ou seja, era possível uma pessoa se sentir totalmente engajada no seu judaísmo e achar que não tinha contradição nenhuma de fazer, porque os dois eram atraentes, os dois davam certo, enfim. Tá? Num grau menor, você ainda tem hoje. Isso? Claro. É? Porque num grau menor você tem isso hoje em dia. Não vou dizer que não. Mas a atração que tinha naquela época era muito maior. Por quê? Porque hoje... pessoas da religião, dos deuses. Não. Idolatria significa Que acreditar que um certo objeto ou pessoa é Deus. E rezar para não, isso. isso não. Mas a idolatria pode ser assim, ó, aquela pessoa é intercessão. Não? Não. Não tem nada a ver. Não, é que a gente está... Eu estou usando a palavra em hebraico, vocês estão usando a palavra em português. Essa devoção pelos 7... De novo, a devoção é a palavra. A questão é de semântica. Eu gosto da imagem Sim. dele. Essa Semântica. Isso Deixa eu voltar. do- Idolatria. Posso? Posso. Você Sei. está de morrer, você está falando aqui. Eu falei, Eu sei, mas assim, vamos voltar porque a gente vai sair do curso e não vai dar certo. Então, Não, tá, é. volta. Em português, idolatria significa eu tenho uma grande consideração por... Eu coloco a foto do meu time, do meu cantor, eu idolatro fulano. Tu morreu, você me Catalisa a fé através de uma Mas não é coisa. fé. Não é Idolatrar é dar muita Esse é muita importância. lugar de idolatria. Mas é assim que o Mas pessoal idolatria traduz. é- Então, por isso que eu tenho que deixar claro. Você acreditar que aquela imagem... Não é. Ponto. Não é. Não é. Então o que é isso? Então, É. esse que é o A palavra. problema. A gente está usando português quando eu estou usando hebraico. Ah, tá bom. Mas Se a gente tá não separar, não vai dar certo. Então, vamos deixar um... Por que eu estou dizendo isso? Em hebraico, idolatria quer dizer eu pego um objeto, eu pego uma pessoa, E você... eu rezo Entendi. para isso, Tá. eu peço para isso me ajudar, Tá. para isso me dar o que eu Ah, preciso. tá. Qualquer coisa que não seja isso não é idolatria. Pode ser uma grande consideração, É. pode ser uma grande afeição, enfim, mas não tem nada a ver com o conceito Uma de imagem idolatria. não é idolatria. A imagem em si, não. Não é. Na medida que a gente usa essa imagem para... Uhum. Só um parênteses, porque a gente está fugindo um pouquinho, mas eu não quero perder a oportunidade. É, só pra gente... Existe uma proibição de se produzir certas imagens. Isso é outra questão, não vou entrar nisso agora. Tá? Mas essa proibição tem a ver com uma outra coisa que não é o que a gente está vendo no momento. Tá? Quando eu digo existe no Tanar essa possibilidade de, ao mesmo tempo, o pessoal está muito ligado com Deus, em algum momento também está ligado com a idolatria, é porque o livre-arbítrio continua forte e naquela época a idolatria exercia uma força maior do que ela exerce hoje em dia. Tá?
Então você vai ter graus, sim, mas é muito difícil a gente usar os parâmetros de hoje para comparar com o pessoal lá atrás. Então seria injusto até a gente fazer essas comparações. Quando a gente faz, é no sentido de que eu posso aprender de lá para cá. Mas realmente está difícil, seria difícil. Mas fica De lá muito para cá forte. houve uma evolução também, as pessoas evoluíram Em também. algumas coisas, sim, Né? em outras coisas, não. Por isso que eu digo assim, não dá para comparar. Tá? Vou pegar um exemplo simples, só para a gente poder trabalhar um pouquinho. Tá? Algumas gerações para trás, o sentimento de, o apego à honestidade, a palavra da pessoa tinha mais peso. Entende o que eu quero dizer? Então, a pessoa só precisava dizer, não precisava assinar contrato. Tá. Entende o que eu quero dizer? Hoje você não consegue imaginar isso. Eu fiz isso, Tá. entrei para Isso. Não, exatamente. Tá? Então, quero dizer assim, tem certas entendi, coisas né? que a gente consegue enxergar. Tem outras coisas que está tão longe, a gente nem consegue ver, tá? O quanto a gente está distante de outras épocas. Tá? Por isso que é importante deixar as coisas dentro do possível. Tá? O que a gente vai explorar é o que a gente entende e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Tá? Então, nós estamos, nesse período de 1000 anos, nós vamos pegar agora um período dos Shoftim, juízes, que também não é dos mais conhecidos. Tá? Vamos lá. Só para a gente fazer uma rápida evolução da época. Tá? Acharam aí? 349 anos? Isso. Muito bem. Tá? Isso não ajuda muito. Então, vamos tentar imaginar a coisa assim. Nós saímos do Egito 3.328 anos atrás. Muito bem. Ficamos 40 anos no deserto. Saímos do deserto, entramos em Israel. Tá? Basicamente, aí começa o período dos juízes. Juízes. Shoftim. Tá? Por quê? Você tem Yoshua, o sucessor de Moshe Rabbeinu, foi um período onde só ele era o líder. Então, ele era um shofet, tá? Como Moshe Rabbeinu seria um shofet. Ele também era um juiz. Você fala em líderes. Isso. O nome oficial deles era juiz. Tá? Esse é o nome que você vai encontrar no Tanakh. Na medida em que, o que vai acontecer? Quando eles entram em Israel, eles entram unidos através de Yoshua. Depois, cada tribo vai colonizar aquilo que Deus lhe deu. Tá? Então você vai ter períodos de guerras, enfim, e de colonização, que vai levar mais ou menos 14 anos. Cada tribo vai se tornar praticamente um estado independente durante esses 300 e poucos anos aí. Tá? Eles têm o seu Sanhedrin, o seu Supremo Tribunal, vamos chamar assim, porque cada tribo estabeleceu o seu. Tá? Eles julgam, administram a justiça e tudo mais, ensinam Torá, estudam Torá, cada um por si. Ou seja, não existe ainda a figura do tal do rei, que eventualmente vai surgir mais tarde, com Shaul, rei Saul, depois o rei Davi, assim por diante. Mas esses 3 séculos, que não é pouco tempo, 3 séculos mais um pouquinho, tá? É um período curioso. Você tem juízes, cada tribo, de uma certa forma, é independente. A Torá é que reina, suprema, vamos dizer assim. O pessoal segue a Torá. E, ao mesmo tempo, como não tem um líder, vão surgindo líderes. Ou seja, na medida que surgem ameaças ou invasões, enfim, vai surgir um shofet, que seria um juiz, que ele vai, então, unir o povo contra aquela ameaça ou aquele problema que vai surgir. Então, você vai ter, por exemplo, uma shofetet, uma juíza, Débora, tá? Que é assim, coisa curiosa, numa época em que o pessoal imagina que tudo, sim, isso nessa época, tá? Tudo era muito masculino, de repente aparece Devorá, tá? E aí a Torá faz questão de dizer que Débora, Devorá, era uma profetisa, era uma juíza, mas ela nunca atendeu ninguém em casa. Ela ia para tinha uma tamareira, ela ficava praça pública, ela atendia as pessoas lá, para não haver suspeita
Ela era uma mulher, com a sós, com o que aconteceu, não aconteceu, ela estava lá. Todo mundo via tudo, não tinha dúvida nenhuma. Só para dar uma ideia de como era a cabeça do pessoal. Sim, casada, o marido dela general, enfim. Não, Tá? estou perguntando. Sim. Não, tá dizendo, é só uma figura para a gente poder vislumbrar um pouquinho como é que era a época, tá? Outros profetas, eventualmente, são juízes e profetas também. Enfim, nós vamos pegar um episódio de uma coisa que aconteceu que não se fala muito, até porque é tão terrível que nem se costuma falar, nem se costuma tocar no assunto, porque ele assusta. Tá? Por outro lado, pode-se aprender muita coisa nesse episódio. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Essa autonomia tem a ver com a cidade de refúgio, não? Não. Porque cada uma delas, uma não, opa, entrou aqui, outra. Não? Esse refúgio era mais uma Jurisdição, não, sabe o que esse era refúgio? Não. Esse refúgio era um lugar onde alguém que matou sem querer tinha que ficar, vamos dizer assim, protegido de uma eventual vingança da família de quem ele matou sem querer. Tá? Isso durava até a morte do guarda-dó, enfim. Mas era um recurso legal, não tinha a ver com a independência. Ou seja, as cidades refúgio não tinham nada a ver com as tribos. Nada a ver com a independência do Estado. Não, era da tribo de Levi. Todas as cidades de refúgio eram habitadas por Levi, que não tinham uma cidade. Os Levi tinham 42 cidades que eles habitavam, mas eles não tinham território. Tá? A tribo de Levi tinha que servir no que havia de templo na época. Tá? Que não era o Jerusalém, mas enfim. Então, não tem muito a ver. Quem não era Cohen era Levi, né? Era Levi, Israel. Pera. Boa. Tá certo. Eu estou partindo do princípio que todo mundo sabe, é bom que vocês perguntem. Vamos lá. São 12 tribos. Sim? Cada tribo, obviamente, ocupou um território e tinha lá o pessoal da sua tribo. Ou seja, a tribo de Eudá ocupava um território. A tribo de Menashe, curiosamente, ocupava 2 territórios. Enfim, tinha algumas que tinham essas peculiaridades. Tá? Levi é uma tribo. Das 12, Levi é aquela que não tem território. É Levi, Israel e Cohen? Não. Tem nada a ver. Não, por isso que é bom explicar. Então vamos lá. Você tem as 12 tribos. Levi seria a 13ª. Tá. Como é que ele virou 13 se só tinham 12? Então, nós temos 12 filhos de Jacó, filho patriarca. Um deles era Yosef, o famoso José do Egito, vice-rei. Muito bem. Antes de falecer, o pai Jacó disse para ele: teus filhos, teus 2 filhos, Menashe e Efraim, vão ser para mim como se fossem meus filhos. Opa, então nós temos agora mais 12. Então são 13 tribos. Tá? Então ficou assim, as 12 são essas 12. A 13ª é Levi. A tribo de Levi foi destinada a trabalhar no Beit HaMikdash, naquilo que seria o santuário em cada época. Na época do deserto era aquele Mishkan, que era o santuário portátil, desmontável, tá, que tinha no deserto. Que continha o tabernáculo, as 2 tábuas. Veja, tabernáculo é uma palavra que eu estou evitando de usar. Tá. Eu vou explicar por quê. Porque ninguém sabe o que é isso. Então, aqui ele fala de filactérios. Os filactérios ninguém sabe. Sabe o que é tefilim? Tá? Então, assim, tabernáculo quer dizer um templo pré-fabricado. Que continha. Não. Esse templo era montado e desmontado. Tá. Quando você fala as tábuas da lei, Luchot Abrit, é isso que você está querendo dizer. Não entende o que quer dizer? É tábua, não é tabernáculo. É outra palavra. Tá? Por isso que em hebraico é melhor, porque a gente já sabe a palavra e a gente não confunde. Tá? Não, mas a gente aprende está aqui. O hebraico Então, assim, a gente traduz da forma, às vezes a gente traduz a da tradução forma é muito complicada. É. Tábuas da lei não são tábuas da lei. Porque Por exemplo, então são tábuas em hebraico, Luchot Abrit, tábuas do pacto. Tinha muito mais lei do que aquelas 10.
Entende o que eu quero dizer? Então, minhas palavras tem os termos que a gente... Por isso que se a gente usar as palavras em português, infelizmente, como foi antes, a gente estava discutindo idolatria, distorce totalmente a história. A história, o Tudo, sentido. tudo. Então a gente tem que Muda saber muito. exatamente. Estou tentando botar isso mais em Nem todo mundo hebraico. vai saber o hebraico, eu também não. Não, mas pelo menos saber que é diferente. Já ajuda. Que não é exatamente A tradução como infelizmente muitas vezes aparece. Tá? Muito bem. Então você vai ter assim, a tribo de Levi, a função deles basicamente foi, não vou entrar nos episódios agora como chegou nisso, mas a tribo de Levi foi encarregada por Deus de trabalhar no santuário, no Beit HaMikdash, tá? Onde quer que eles estivessem. Na época que estavam no deserto, depois foi para outros lugares, até que chegou em Jerusalém. A tribo de Levi tem uma família, que chama-se a família de Aharon, o irmão de Moshe Rabbeinu. Então, o irmão de Moshe Rabbeinu era Cohen. Todos os descendentes de Aharon são Coanim. Tá? Então você vai ter assim, a tribo de Levi tem uma família, uma clã que é Cohen. Tá? Então na tribo de Levi vai ter Coanim. A tribo de Levi, Moshe era Levi. E Aaron era Cohen, isso, exatamente. Quem era? Moshe era Levi. E Aaron era Aaron Levi era e o irmão Cohen. De Moshe era bem. E ele era, ao contrário, ele era, o irmão era Cohen. E o Moshe Era Levi. Ele já era Moshe. São já Já era. eram sobrenomes diferentes. Hã? Todos sobrenomes diferentes. Veja bem, eles têm funções diferentes. Tá? Então, as famílias de Coanim, de modo geral, procuraram, de alguma maneira, no sobrenome, distinguir que eles são Coanim. Tá? Então, muita gente, obviamente, coloca Cohen direto. Tá? Tem outros nomes que são indicativos de que a família de Cohen, Katz, é a abreviação de Cohen Tzedek. Tem muitos, Cohen não justo. necessariamente o nome Cohen. Mas tem outros nomes que indicam. Tá? Aqui, Não, o senhor é o quê? eu sou Levi. Eu preciso ficar mais leve, mas eu, por enquanto sou A Levi. minha mãe era Cohen, meu avô era Cohen, meu pai era Israel. Vai pelo pai. Mas mulher também Vai ser mais? só parte do pai, né? Isso. Então, o que acontece? A tribo a qual a pessoa pertence vai pela linhagem paterna. A paterna? A tribo. Em outras palavras, os filhos de Yaakov é que deram origem às tribos. Certo? Então, vai pelo pai. Certo? Aí, por isso que vai pelo pai. A descendência judaica, se a pessoa é judeu ou não, vai pela mãe. É meio... Não, complemento. Um complemento. Não, para mim é... Por que alguma coisa é da mãe e outra é do pai? E como é que ele nasce? Não sei, A herança. Quando a gente diz o Cádiz pro pai, Sim. é fulano, o filho de mãe judia, Ben, o nome da mãe, mas fez junto com o pai. E aí? então é descendência. Esse detalhe do Cádiz eu vou deixar para o curso Jornada da Alma, infelizmente. Não faz mal. Porque... Sabe por quê? Uhum. Porque tudo que o senhor traz é útil. Se faltou certo. isso, faltou isso, faltou isso. A gente vai trazer, vai chegar. Não Tá? precisa Mas ser assim, pim. foi bom que vocês já me É a gente ir colocaram anotando essas e depois dúvidas. juntar o que... Eu vou até fazer uma pergunta, vai fugir um pouquinho, mas eu vou lembrar disso rapidinho. Quando faz isso, a gente pode falar para o marido também que faleceu. Então, era isso. E falaram que era só para pai e mãe. Não, no Sidur só tem pai e mãe. Está Mas a escrito gente pai e pode mãe. falar Você pode falar, sim, só botar o nome. Todos os E obviamente entes não queridos. chame-o de pai nem de mãe. Não, pai. Você pode falar pai, mãe. Eu falo pai, mãe, tio, tia, todas as Eu pessoas. falo marido. Isso. Não, vamos voltar. Nós estamos no Tá? shopping. Então, vamos lá. Então, o que a gente chegou basicamente é o seguinte. Cada tribo era independente. A tribo de Levi, que inclui os Kohanim, só tinha 42 cidades, não tinha um território, tá? Mas as cidades eram dos Leviim,
Entre elas tem a cidade de refúgio, como foi mencionado antes. Tudo bem. Voltando para o nosso período aqui. Entre os juízes, aqueles que se tornaram líderes do povo de Israel, nesse período que a gente falou, por necessidade. Porque, e aí houve, Dvorá foi uma profetisa, uma juíza, uma líder durante, acho que 20 ou 40 anos, uma coisa assim, longo período. Tá? Aí depois vai ter um outro profeta que vai ser por 10 anos, 5 anos, enfim. Tá? Então, a tabelinha de quais são os juízes vocês vão encontrar na página 3. Acharam? Aqui. Menina na 4. Ah, é muito. Ah, não. Tá? Muito bem. Aqui Então, também tem. vocês vão ver, alguns foram juízes, foram líderes por 28 anos, 17 anos, 40 anos, 80 anos. Sim? E vai, a tabelinha, vamos dizer assim, vai seguindo. Tá? Óbvio que cada situação, se a gente for, por que ele foi por tanto tempo, por menos tempo, aí tudo bem, aí você tem que pegar o Tanakh e estudar cada um deles. Não, ele surgiu, eu vou dizer, quase que naturalmente. Ou seja, ele era o líder respeitado por todo mundo, então todo mundo seguiu a ele ou a ela, no caso da Dvorá, por exemplo. Por que demorava tá? tanto? Independente. Por que Uns continuava ficavam sendo? 40 anos, outros ficavam Isso vai depender de cada um. de lá Exatamente, naquela da época. situação da época, do local, tá? Daquilo que estava acontecendo naquele momento. Como é que eles se tornavam juízes? Eles já eram, como o nome diz, shofet, eles já eram juízes, quer dizer, já tinham uma função. Ou seja, eles já eram pessoas que conheciam a Torá e eram consultados. Tá? Minhas palavras, naquela época, só para a gente poder entender, enquanto no mundo inteiro, de modo geral, tanto no Extremo Oriente como no Ocidente, era raro você encontrar uma pessoa comum que soubesse escrever, porque quem sabia escrever eram ou os sábios, ou os escribas, sacerdotes, enfim, todos os Yehudim sabiam escrever. Todos os judeus sabiam ler e escrever. Porque sem isso você não pode estudar a Torá. E estudar a Torá é básico, é a base da vida de cada um deles. Então todo mundo já estava letrado. Tá? Assim, é um grande fenômeno para aquela época. Estou falando de 3 mil anos atrás. Tá? Quer dizer, se até hoje no Brasil o pessoal ainda não está alfabetizado, quantos milhões que não estão. Tá? Então, imagina. Tá? Então, era uma vivência diferente. O pessoal tinha uma outra cabeça, tinha uma outra forma de viver, muito diferente dos povos que tinham a sua volta. Tá? O povo do Rio. Aí eles se destacaram. Exatamente. Tá? Então, você vai ter assim, só para a gente poder pegar rapidamente onde a gente está. Você vai ter momentos de guerra, que normalmente são os momentos que trazem à tona o líder. Estou falando desse período especificamente. Tá? Então, em um dado momento, eles são ameaçados por um certo povo, e aí então eles precisam de um líder, que pode ser uma pessoa muito sábia, que pode eventualmente ser um general, ou se tornar um general, e liderar o povo contra o inimigo. Tá? Então, usando o exemplo que a gente deu antes, Dvorá era uma mulher, era uma profetisa. No entanto, ela era considerada uma grande conselheira, e foram falar com ela quando tinham que enfrentar um inimigo. Queriam que ela fosse na frente. Ela disse, não, mandem fulano de tal, ele é o general. Não faz sentido vocês me colocarem, por mais que ela era líder, eles ouviam a ela, etc, etc. Entende o que quer dizer? Então você vai ter... Enfim, ela não assumiu a postura de Joana d'Arc. Certo? É isso que eu quero dizer. E assim você vai ter uma série de outros episódios desse tipo. Aqui, vamos focar agora num líder durou pouco tempo, que aqui nessa tabela está como Jair o Gileadita. Aqui, ó. Tá? Nessa outra. Alguma coisa aqui errada. Tá? Aqui tem. Perdão. Eu falei Jair Gileadita porque eu estou com a palavra Gileadita. Iftar, um abaixo. Tá? Aqui como Jeftá. Acredito que ninguém ouviu falar de Jeftá. Já sim. Já?
Muito bom. Não, mas eu ouvi nem sei porquê. Tudo bem. Tá. Então, o nome em hebraico é Iftar. Veja bem, se é para decorar algum nome estranho, já decora em hebraico mesmo. Porque para decorar em português o nome é errado, então já não vai ter a pena. Então, fica com Iftar, apesar de que se você for procurar na Bíblia Sagrada, vai estar lá um tal de Jefté, qualquer coisa que o valha, que assim, não acredito que muita gente conheça, não por nome. Tá, vamos focar nele. Como é que ele se torna um líder? Então, o padrão de liderança daquela época era mais ou menos assim. Você tem como a gente falou, um juiz, alguém que é sábio, tá? Ou alguém que possa liderar o povo na guerra. Tá? Um ponto que eu pulei e é muito importante, deixa eu voltar. Antes. É o seguinte. Tem um poema que talvez em inglês fica mais bonitinho, mas em português é mais ou menos assim. Esse está na página 2. Há uma voz dentro de você que sussurra durante todo o dia. Eu sinto que isso é certo para mim. Eu sei que isso é errado. Nenhum professor, pregador, pai, amigo, homem sábio pode decidir o que é certo para você. Apenas ouça a voz que fala dentro de você. Isso é um poema de um autor americano, também autor de músicas, enfim, uma musiquinha. Tá? A ideia é siga a sua voz interior. Muita gente hoje em dia também faz esse tipo de escolha e seguir a sua voz interior. Quando está na dúvida, quando não sabe o que fazer, siga a sua voz interior. Agora, logo no início do livro de Shoftim, o livro que fala dos juízes, desses líderes desse período, está escrito assim: Vayhi bimei shfot ha-shoftim. E eis que foi no período de julgamento dos juízes. E os nossos sábios, não está aqui, eu estou falando por fora. Tá? Os sábios, eles ensinam para a gente o seguinte: por que não está escrito uma coisa mais simples? Vayhi bimei ha-shoftim. E foi na época dos juízes e aconteceu tal e tal. Tá? Se eles eram juízes, então eles julgavam, a gente sabe, esse é o nome, essa é a função. Tá? Para que dizer julgamento, shfot, julgar dos juízes? Então, os nossos sábios explicam que tem uma mensagem embutida nessa frase. Como cada tribo era independente, como cada um, por assim dizer, assumiu o seu território, enfim, cuidava da sua vida, as pessoas achavam-se no direito de julgar os seus juízes. Por isso que não tinha um líder que permanecia. Ele surgia, mas assim, cada um sabia o que era certo e o que era errado. Explico. Na época dos juízes, eles faziam o que eles achavam certo. Mais ou menos que nem esse poeminha. Eu sinto que é certo, eu acho que é certo. Com a Revolução Francesa, as pessoas começaram a fazer o que elas querem, seja certo ou não. É outra coisa. Tá? É um outro tipo de liberdade. Tá? Aqui tem alguma base, as pessoas têm alguma noção de certo e errado. Tá? No entanto, eles não aceitam um líder, a não ser quando ele precisa. Tá? Por isso que a coisa roda muito rápido. Tá? Então a questão é assim: seguir a voz interior é certo sempre? Ou será que de vez em quando a gente precisa ter alguém, um mentor, alguém que entende, alguém mais experiente que possa orientar a gente? Então essa frase foi importante logo no início desse livro para dizer que se vocês encontrarem algumas histórias estranhas ao longo desse livro, saibam que de vez em quando as pessoas se achavam mais sábias do que os sábios. E às vezes as coisas saíam pela tangente. Tá? Tem um outro padrão, um outro ciclo que é quase vicioso ao longo desse período também, que funciona assim. E o povo estava seguindo direitinho a Torá e as mitzvot.
Aí, de repente, deu uma relaxada e começou a achar que os outros deuses de outros povos também podiam ajudar. Então começou aquele sincretismo que a gente falou, vai de manhã na sinagoga e vai de noite no terreiro, mais ou menos isso, tá? Se dá certo, por que não? E aí começam os problemas, e os inimigos começam a atacar, e eles começam a ser oprimidos, enfim. E aí, quando a coisa fica muito ruim, finalmente eles precisam de um líder. E aí surge o tal do líder. E aí, durante esse período, tem alguém que orienta, não, é assim, não pode fazer assim, não pode fazer assado, é assim o caminho. E por esse período, está tudo ótimo. Até que, eventualmente, falece o líder. E aí, então, começa tudo de novo. E o pessoal relaxa. E aí, é mais ou menos esse padrão que vai acontecer nesse período. Tá? Então, isso é basicamente o que está acontecendo aqui.